Amados, Jonas, capítulo 1, todos encontrados no nome do Senhor Jesus, diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou diz amém. Amém, aleluia. Glória. Vamos lá. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque as suas milícias subiu até a mim. E Jonas se levantou, fugiu diante da face do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope e achou um navio que ia para Tarsis, e pagou e pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Até o versículo 13. Amado, hoje é um culto de missão, é um culto abençoado, onde a gente, recebendo de Deus uma missão, e por todo mundo pregar o Evangelho a todos aqueles que devem crer. Pois é, essa missão Jesus ele não deixou para que nós venhamos verdadeiramente fazer a missão dele. E nós vimos aqui, diferente da missão que Deus deu a Jonas. Jonas, ele recebeu uma missão para pregar em uma cidade chamada Nínive. E ali naquele momento diz a Bíblia Sagrada que Jonas não se agradou daquele chamado. Ele pegou logo um barco para uma outra região, foi direto para Tarsis, pagou sua passagem e foi lá para o porão, como se nada tivesse acontecido. Então ele foi dormir lá no porão do navio. Quando Deus nos dá uma missão e a gente não cumpre, pode esperar que a cobrança de Deus vai chegar. E quando ela chegar, meus irmãos, vou dizer uma coisa: é complicado, porque a cobrança de Deus é algo extraordinário. A cobrança de Deus é algo tremendo. E foi assim com Jonas. Jonas achava que podia fugir de Deus. Olha, ele tinha uma missão. Qual era a missão? Pregar na cidade de Nínive. E diz a palavra do Senhor que naquele momento ele bem satisfeito. A Bíblia diz que tanto o navio estava em paz, mas quando de repente Deus enviou uma grande tempestade, que o navio começou a balançar para lá e para cá, o povo começava a temer, porque achava que o navio ia afundar. Então, o povo não tinha nada a ver com a desobediência de Jonas. Quando você ajuda uma pessoa que está desobediente diante de Deus, tu também paga preço. Paga preço. Sabe por quê? Se ele está naquela situação, é porque ele fez alguma coisa para vir a cobrança de Deus na vida dele. Quando a cobrança de Deus vem, irmão, é algo tremendo. Até aqueles que estão mais próximos perecem, paga preço. Agora por quê? Sabe por quê? Porque
Quando alguém está na desobediência, tudo está errado. Tudo aí que está errado, igreja. Porque o Senhor, Ele não se agrada quando você desobedece a Ele. Olha o exemplo de Saul, que perdeu seu reino, que está desobediente diante de Deus, tu também paga preço. Paga preço. Sabe por quê? Se ele está naquela situação, é porque ele fez alguma coisa para vir a cobrança de Deus para a vida dele. Quando a cobrança de Deus vem, irmão, é algo tremendo. Até aqueles que estão mais próximos perecem, paga preço. Agora por quê? Sabe por quê? Porque quando alguém está na desobediência, tudo está errado. Tudo aí que está errado, igreja. Porque o Senhor, Ele não se agrada quando você desobedece a Ele. Olha o exemplo de Saul, que perdeu seu reinado. Deus rejeitou Saul. Sabe por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a missão que Deus entregou para Saul fazer. Irmão, onde há corrupção, Deus não opera. Onde há desobediência, Deus não opera. Até você for sair para pregar em outra igreja, se você não tiver a bênção do seu pastor, ei, Deus não vai operar na sua pregação lá fora, não. Vai não. Sabe por quê? Porque Deus não opera no meio da desobediência. Deus não está no meio da desobediência. Para você ser abençoado, você tem que chegar para o seu pastor e dizer: pastor, eu vou pregar ali na igreja fulano de tal. Senhor, me concede a permissão para mim ir lá pregar? Se o pastor disser para você: não vou aceitar porque você tem um trabalho na igreja, eu vou precisar de você aqui, amém, você tem que obedecer. Mas se ele disser assim: vá, meu filho, vá lá, pregue, que Deus abençoe sua vida, amém, tua pregação vai ser bênção lá, Deus vai derramar o som, vai derramar o poder. Pessoas que não se renderam aos olhos de Deus, diante de você, que você está debaixo da obediência do Senhor. Mas Deus não opera no meio da desobediência. Deus não opera. Então, meus amados, Jonas dormindo no profundo sono, lá no navio, todo mundo preocupado, jogando a sua bagagem no mar, e a tempestade começava a balançar o navio, e o povo preocupado: o que está acontecendo? E a Bíblia diz que eles começaram a clamar o Deus minúsculo, Deus deles, e nada foi selecionado. Quando de repente o capitão do navio foi lá embaixo, viu o homem dormindo, se assustou: como é que pode? Nós todo mundo estamos preocupados para não afundar o navio, e este homem está dormindo aqui. Ele foi lá: ei, acorda. E ele se acordou: por que tu está assim? Está tão relaxado? Foi que houve? Clama bem o teu Deus, para ver se Ele tem misericórdia de nós, para que o nosso navio não venha afundar. Jonas olhou para o céu. Jonas abriu o jogo. Rapaz, vocês estão passando por isso, porque eu recebi uma missão de Deus, e eu estou desobediente, eu vim para cá, para esse navio, e talvez esse meu Deus que fez o céu e a terra está indignado, e o fruto da minha desobediência, vocês todos estão pagando o preço. Me joga para fora do navio, só assim eu vou ver que
castigo de Deus e vocês não merecem. Vocês entenderam? Uma pessoa desobediente traz danos a outras pessoas que estão ao redor. Se você vê uma pessoa desobediente, irmão, toma cuidado, porque tu talvez pode estar na mesma situação, quebrando a cabeça com ele, ele está nem contigo. Porque a desobediência, irmão, ela traz chicote, peia. Sabe o que aqui diz? É melhor obedecer do que se sacrificar. Tem crente que se sacrifica, mas não obedece. Tem crente que gosta de se sacrificar, mas não obedece a palavra do Senhor. E aí fica apanhando por aí. Que está em desobediente diante de Deus, tu também paga preço. Paga preço. Sabe por quê? Se ele está naquela situação, é porque ele fez alguma coisa para vir a cobrança de Deus na vida dele. Quando a cobrança de Deus vem, irmão, é algo tremendo. Até aqueles que estão mais próximos merecem pagar preço. Agora por quê? Sabe por quê? Porque quando alguém está na desobediência, tudo está errado. Tudo aí está errado, igreja. Porque o Senhor, Ele não se agrada quando você desobedece a Ele. Olha o exemplo de Saul, que perdeu seu reinado. Deus rejeitou Saul. Sabe por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a missão que Deus entregou para Saul fazer. Irmão, onde há corrupção, Deus não opera. Onde há desobediência, Deus não opera. Até você for sair a pregar em outra igreja, se você não tiver a bênção do seu pastor, ei, Deus não vai operar na sua pregação lá fora, não. Vai não. Sabe por quê? Porque Deus não opera no meio da desobediência. Deus não está no meio da desobediência. Para você ser abençoado, você tem que chegar para o seu pastor e dizer: pastor, eu vou pregar ali na igreja fulano de tal. Senhor, me concede a permissão para eu ir lá pregar? Se o pastor disser para você: não vou aceitar porque você tem um trabalho na igreja, eu vou precisar de você aqui, amém, você tem que obedecer. Mas se ele disser assim: vá, meu filho, vá, pregue, que Deus abençoe sua vida, amém, tua pregação vai ser bênção lá, Deus vai derramar o som, vai derramar o poder. Pessoas que não se rendem aos olhos de Deus, diante de você está debaixo da obediência do Senhor. Mas Deus não opera no meio da desobediência. Deus não opera. Então, meus amados, Jonas dormindo no profundo sono, lá no navio, todo mundo preocupado, jogando a sua bagagem no mar, e a tempestade começava a balançar o navio, e o povo preocupado: o que está acontecendo? E a Bíblia diz que eles começaram a clamar o Deus minúsculo, Deus deles, e nada foi selecionado. Quando de repente o capitão do navio foi lá embaixo, viu o homem dormindo, se assustou: como é que pode? Nós todo mundo estamos preocupados para não afundar o navio, e este homem está dormindo aqui. Ele foi lá: ei, acorda. E ele se acordou: mas por que tu está assim? Está tão relaxado? Foi que houve? Clama bem o teu Deus, para ver se ele tem misericórdia de nós.
porque eu recebi uma missão de Deus. E eu, tão desobediente, eu vim para cá desse navio. E talvez esse meu Deus que fez o céu e a terra está indignado. E o fruto da minha desobediência, vocês todos estão pagando o preço. Me joga para fora do navio. Só assim eu vou ver que eu mereço o castigo de Deus e vocês não merecem. Vocês entenderam? Uma pessoa desobediente traz danos a outras pessoas que estão ao redor. Se você vê uma pessoa desobediente, irmão, toma cuidado, porque tu talvez pode estar na mesma situação, quebrando a cabeça com ele e está nem contigo. Porque a desobediência, irmão, ela traz chicote, peia. Sabe o que aqui diz? É melhor obedecer que se sacrificar. Tem crente que se sacrifica, mas não obedece. Tem crente que gosta de se sacrificar,